Olá pessoal, boa noite. Se você for ouvir esse vídeo, assistir durante o dia, bom dia ou boa tarde. É um prazer ter você aqui assistindo, para a gente ter um bate-papo. Uma vez por semana eu gravo alguns vídeos no meu tempo e discuto alguns assuntos polêmicos ou que estão sendo debatidos nas redes sociais, na internet, Facebook, YouTube. E trago aqui para uma discussão também. E que fique à vontade para você criticar, elogiar, aquilo que você achar melhor. Bom, ontem eu fui numa reunião de uma igreja aqui de Bragança, e essas reuniões acontecem na casa. Ela é como se fosse o grupo de células, um pouquinho de modificação, chamado G100, que é de uma comunidade. Pessoal muito amigo, gente muito boa, mas eu fui mais porque foi um convite da minha irmã e eu fiquei em débito, vontade de ir, porque é minha irmã e a gente não tem visto muito. Depois que a mãe morre, pai, você fica mais distante e a gente não está na idade de ficar tão distante. E lá tinham pessoas encantadoras, maravilhosas. Não era um templo, era uma casa. E eu me sentia realmente um profundo adorador por estar no lugar. Quem estava conduzindo, meu amigo Ney, pastor, pessoa encantadora também. Eu fiquei encantado com tudo. Pessoal bom, reunião ótima, é um bate-papo. E nesse bate-papo discutia-se, meditava-se na palavra de Deus, no livro de Gálatas, no capítulo 6, que fala sobre fazer o bem. Sobre fazer o bem para todos. Que essa é a atitude do cristão que Paulo estava ensinando ao povo da Galácia. Essa era uma igreja, era uma comunidade, não tinha templo, estamos falando de igreja. Na Galácia se reunia nas casas. E Paulo estava falando de fazer o bem. Esse povo que Paulo estava cativando para o cristianismo, para ser seguidor de Cristo, não cristianismo, para seguir os ensinos de Jesus, melhor ainda. Não cristianismo, não existia não. Paulo estava dizendo sobre fazer o bem, para não cansar de fazer o bem, para olhar. Só que Paulo, eu dizia lá na reunião, que eles estavam enfrentando, como sempre enfrentou, crises, né? Logo no início dessa comunidade, dos irmãos que iam adorar, reunir para falar das coisas de Jesus, eles estavam enfrentando adversários, que eram os judeus, que na época existia e não queria que esse povo se reunisse. Afinal de contas, eles lideravam o judaísmo. Eles eram total ali, era o ativismo total. Eram os fariseus para um lado, os judeus para o outro lado, e um pouquinho de saduceus que talvez restasse. E Paulo, então, enfrentava essa crise, essa dificuldade, enfrentava não é o termo certo. Ele ouvia as pessoas dizendo, Paulo, não está fácil não, viu? A gente estava mais fácil lá, na sinagoga, com os judeus, a reunião era grande, o grupo crescia, era totalidade. Nós somos judeus agora, sentimos perseguições, exatamente porque nós estamos servindo a Cristo, esse ressurreto. Aquela época era chamada Seita do Nazareno. Era uma seita, porque a religião verdadeira, na época, para eles, era o judaísmo. Então, o que a gente percebe falando sobre isso? Percebe-se que nos dias de hoje parece que a coisa é mais ou menos idêntica, né? Mas a reunião desenrolou e cada um falava do seu sentimento. E era consenso entre todos que a gente precisa fazer o bem. E eu falava do meu filho, que está preso, e que por tudo que ele fez, a vontade não era visitá-lo, né? Quem é que não tem raiva? Quem é que não tem mágoa? Mas
olhando para a palavra, a gente tem que fazer o bem. Lembrar daqueles que estão presos, como Paulo falou. Então, trazer essa bondade para o coração. E eu confesso, com a idade que eu tenho hoje, que eu estou começando a aprender. Eu não sei. Aprender a fazer o bem, o que não é fácil. Você concorda? Fazer o bem não é brincadeira. Como dizia um amigo meu, não é brincadeira. E Lacan fala, é interessante que Lacan fala que nós temos necessidade do outro. Então nós nos reunimos porque nós temos necessidade do outro. Nós reunimos, nós vamos para o jantar, vamos para o churrasco, vamos para tudo, pizzaria, porque nós temos necessidade do outro. E essas congregações, essas reuniões de pequenas pessoas, existe abraço ainda, existe um contato, existe uma simpatia, não tem apatia, né? Existe um acolhimento. E a minha irmã é maravilhosa para acolher, meu cunhado também, são super acolhedores. E é óbvio que você sai de uma reunião dessa e fala, poxa vida, senti bem. Então, esse registro preciso deixar aqui no dia de ontem. Muito obrigado. Agora vamos para a segunda mensagem. O Yuri vai montar. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos falando novamente dos desigrejados. Que o termo não está correto, segundo alguns. O que é desigrejado? São pessoas que frequentaram a igreja 1, 2, 10, 20, 30 anos e perceberam que é um sistema religioso, que não tem nada a ver com Deus, nem com Jesus, nem com nada. É um sistema religioso. Cada um tem o seu sistema. O sistema religioso você tem que ter as palavras-chave. Você tem que conversar conforme eles conversam. Por isso que é um sistema. Um dos motivos do sistema. Você vai numa congregação cristã, é a paz de Deus. Você vai numa outra igreja, é a paz de Jesus. Outra é a paz do Senhor. A outra é graça e paz. E a outra é bom dia, boa tarde, boa noite. E o sistema ele é montado, né? Ele tem o estatuto. E esse estatuto tem um pastor, tem um diácono, tem um presbítero, tem um ancião. Enfim. Agora tem apóstolo também, é sistema. Tem bispo, não é novidade que tenha cardeal. Pode ser, é sistema. O sistema religioso não tem nada a ver com Jesus. Porque a igreja verdadeira de Jesus, como dizia um pastor amigo meu, não é uma igreja de cima, de baixo para cima. Eu e Deus. É uma igreja eu e você. É o pilar da logoterapia, né, que eu gosto muito. Responsabilidade, consciência, de tudo que você está fazendo. É fazer o bem para o próximo, diz o Viktor Emil Frankl. O outro, fazer o bem para o outro. E Tiago fala disso, né? No 1,27, que a verdadeira religião é visitar o órfão, a viúva, é se doar, entregar para o outro. É bom saber que Jesus não fundou nenhuma igreja. Quem fundou o cristianismo foi Constantino. A igreja no tempo de Jesus, ela não existiu, o templo acabou. Derrubaram o templo, que era o templo, que era a sinagoga, que era a igreja dos judeus. E a palavra igreja também está muito mal explicada, né? A igreja é a assembleia dos santos. É uma reunião, são pessoas reunidas para servir a Deus. Mas a igreja de tijolo, de muralhas, de muros, de nomes, CNPJ, essa é chamado sistema religioso, que está crescendo muito. Não. Os desigrejados hoje é a maior igreja, aspas, que não é sistema. Se não me engano, em São Paulo está inaugurando um local onde todos comparecem. Os desigrejados que saíram da presbiteriana, batista, pentecostal, assembleia, congregação, e eles não querem ficar debaixo de um jugo. E a palavra de Deus diz lá exatamente que foi para isso que Cristo nos libertou. Então, você não tem que ficar debaixo de uma imposição de pastor. Eu tenho que obedecer o pastor.
né? Tem que obedecer o meu líder. Não é bem assim. Você pode discordar de mim, mas está lá na Bíblia, obedecer os nossos pastores. O único verdadeiro pastor é Jesus. Esse sim, esse é o verdadeiro pastor. O sistema religioso tem pastor, tem diácono, tem uma hierarquia. E tem as regras, tem batismo, que agora tem igreja que está cobrando R$ 80 para batizar. E tem muitos que cobram uma camisa que custou 80 para batizar e R$ 20 para botar uma pulseira. Eu vi isso na internet. Ouvi vários pastores falando sobre isso. O sistema religioso, ele nos condena. Servir a Jesus não condena a gente, liberta. O sistema religioso, Jesus nunca teve. Eu me lembro de quando ele foi visitar a mulher samaritana, que não podia, porque ele era judeu, e ela comparece no poço lá, para pegar água, depois que todas fossem, ela podia comparecer. Final da tarde. Ela não podia se misturar com os outros, porque ela tinha vários maridos, divorciada, separada. Na época não era. Estava separada do marido dela. E Jesus bate um papo com ela. Jesus percebia com certeza que os apóstolos estavam formando um sistema religioso. E esse sistema é infernal. E Jesus falou, pode dar uma passeadinha aí, vai. Deixa eu com ela que eu vou bater um papo aqui. E foi assim que aconteceu. O sistema faz com que essa mulher pergunte, eu gostaria de adorar a Deus, mas eu não posso ir. Tinha um sistema. Aí Jesus falou, os meus verdadeiros adoradores me adoram em espírito e verdade. O sistema, Jesus, essas palavras de Jesus, é porque, na verdade, não há necessidade de ter um sistema. Ele era livre, deixava você livre. Ele libertava você das garras. Ele chamou você para ser livre. Ele não chamou, você é servo. Não, João 15 fala, não vos chameis de servos, mas de amigos. Então, é esse amigo que falta para a gente. Então, eu estive no sistema religioso muitos anos, 20 anos, demorou para acordar, eu me sentia preso. E quando acontece uma reunião numa casa, na outra, não quer dizer que eu não vá na igreja. Posso ir, eu sou livre para ir. Só que, eu tenho que membrar e ter a carteirinha de membro. Então, eu tenho que ir na igreja católica porque eu tenho que tomar a hóstia, a eucaristia. Não. Eu tenho que ir na igreja porque eu tenho que ir de terno. Não. Então, aí eu decidi deixar de ser pastor, eu sou ex-pastor da Igreja de Nova Vida. E no sistema, eu tinha que andar de acordo com o sistema, dar o dízimo dos dízimos, colaborar com o meu bispo, não podia fazer nada que eles não permitissem, tinha que pedir ordem, autorização. Isso é sistema religioso. Eu espero que você tenha entendido. Estou aqui à disposição para qualquer pergunta e, quem sabe, eu consiga responder. Um abraço muito grande. Deus abençoe você rica e abundantemente. Muito obrigado.